O meu nome é Ismael Costa e sou hipnoterapeuta. E este é o podcast Levemente. Hoje temos connosco o João Patrão. O João é coach pessoal e trabalha com o desenvolvimento do atleta, certo? Certo. Bom dia, João. Bom dia, Ismael. Bem. Tudo bem? Fala-nos um bocadinho sobre quem é o João. Quem é o João? Ora, antes de mais, quero agradecer-te esta possibilidade que estás a dar de falar sobre o meu trabalho e dar a conhecer às pessoas que vão ver este podcast. Quem é o João? O João, neste momento, é um fascinado pela mente humana, pelo atleta, pelo desporto em si. Gosto de todo tipo de desporto desde miúdo. E sinto que nesta fase o João é uma pessoa divertida, uma pessoa que está à procura de se conhecer e de ajudar as pessoas, os atletas a atingirem os seus objetivos. Muito bem. E fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso escolar, João. Onde é que começaste a estudar? Desde lá, pai, desde pequenino. Desde pequeno, eu nasci em Esposende, nas Marinhas, frequentava lá a escola, o secundário, e aos 16 anos fui viver para o Porto. Surgiu uma oportunidade na altura de jogar para o Leixões, uma oportunidade que não estava à espera. Foi um colega meu na altura que ia treinar a vários sítios e estava a treinar no Leixões, e o treinador do Leixões perguntou se tinha algum atleta que podia ter capacidade para vir treinar. Certo. E ele veio falar comigo, perguntar se eu queria ir à experiência ao Leixões com 16 anos. Acabei por ir, acabou por correr muito bem essa experiência. Acabei por ficar no Leixões e aí tive que ir viver para o Porto. Ok. Com 16 anos. Foi uma experiência diferente. Um miúdo de 16 anos e viver sozinho para o Porto foi um bocado assustador, mas correu muito bem. Fiz lá o 12º. Quando acabei o 12º entrei em fisioterapia e andava a estudar e a jogar, até que nunca olhei para o futebol como eu vou ser jogador de futebol, vou ser profissional. As coisas surgiram naturalmente. Depois, quando acabo por ir para o Braga, acabei por ter que congelar a matrícula de fisioterapia. Entretanto, eu, como sou um fascinado pela saúde mental e pela mente humana, lia muitos livros e numa fase da vida que as coisas não estavam a correr bem, estava sem clube, inesperadamente, quando saí do Estoril, numa meditação, pedi orientação e foi tratado. Dentro dessa fase, é engraçado que estava a passar uma má fase profissional, por estar sem clube, mas foi aí que começou a grande transformação. Tirei o curso na altura de hipnose magnética e de coaching, ou seja, aproveitei essa fase da carreira que não estava sem clube para desenvolver outra parte profissional, e tirei o curso de coaching pessoal. Entretanto, fui tirar várias formações, tirei hipnoterapia também contigo, que ajudou muito, e tenho várias formações. Estou a tirar constelações familiares, tenho mesa radiónica de Reiki. Procuro estar sempre em constante evolução nesta área. Muito bem. João, e diz-nos uma coisa. Só para as pessoas ficarem a entender melhor, o teu percurso profissional em termos de futebol durou quanto tempo? Eu acabei agora aos 34 anos. Então foi agora a tua última época? Foi a minha última época, foi. Eu já estava em transição já estava a acompanhar atletas, mas eu sou uma pessoa muito focada, Ismael. Quando estou a trabalhar, estou ali focado, estou concentrado, tenho a ambição dentro de mim, e sentia, principalmente este último ano, que estando a treinar de manhã e a dar as sessões, a acompanhar os atletas à tarde, não estava a colocar 100% o foco nesta área. E foi uma decisão consciente, que não me custou. Foi uma decisão natural, que já estava a vir a ser trabalhada já pelo menos há 3 anos, que ando a pensar em seguir esta área, e foi isso. Acabei este ano
a minha carreira desportiva, sim. E acabaste aonde, João? Já agora? Acabei no Limianos. No Limianos. No Limianos, em Ponte Lima. Sim, Exatamente. Ponte Lima, Ok, sim. muito bem. E, ó, João, e diz-nos uma coisa, não terá sido pelo facto de tu teres tido uma vida profissional em termos de futebol que despertou esta curiosidade do desenvolvimento do atleta? Isto porque a tua área, no fundo, é mais para o desenvolvimento do atleta, certo? Exatamente. Eu creio que muito do interesse e da vontade que tu tens em ajudar o atleta seja derivado de situações que tu próprio passaste durante o teu percurso profissional. Sim, Ismael, eu já era um fascinado pela mente, como funciona a mente humana, a consciência e tudo isso. E em mim, ao longo da carreira, tive várias experiências onde soubesse o que sei hoje, tinha procurado ajuda, tinha procurado um acompanhamento mental, porque há uma grande necessidade no desporto, e cada vez mais, porque não é só o futebol, é o desporto em si, está muito competitivo. E eu senti muitos momentos da vida um desamparo, Sim. precisava de alguém que provavelmente me ajudasse a ultrapassar aquela fase. Muitas vezes nem tinha a ver com o desporto, tinha a ver com a vida pessoal, Certo. também prejudica diretamente, e o atleta muitas vezes não pensa nisso, mas sobretudo precisava dali de acompanhamento em bloqueios, gerir a ansiedade, gestão emocional, definição de objetivos. Aqui não sei se eu vou dar aqui eu tinha o objetivo claro na minha cabeça quando jogava futebol, que era jogar na Primeira Liga. Ok. Tinha essa ambição. Atingir. E atingi. E depois de atingir, Ismael, essa é a grande questão. Depois, qual é os novos objetivos? Estás a entender? Exatamente. E muitas vezes não é só para o atleta que está em dificuldade, muitas vezes também é o atleta que está bem, que precisa de um acompanhamento, porque é necessário essa definição de objetivos, certo, para manter o atleta motivado, alinhado com o que deseja. Certo. Nós temos muitos casos, e mais ultimamente, de jogadores que são contratados e vão para uma equipa grande e depois chegam a um ponto em que sentem a mesma dificuldade. Portanto, e agora? E o que é que vai ser daqui para a frente? Exatamente. E acredito-me que é nessas partes que entrem o coach pessoal, o terapeuta de desenvolvimento. Sim, o coaching desportivo, exatamente. Tu vês temos muitos exemplos de atletas que chegam, por exemplo, a um clube grande e não conseguem dar. Exatamente. E a questão é, porquê é que não conseguem dar? O que é que lhe está a impedir? O que é que está a bloquear? Estás a entender? Exatamente. E é nessa área que me fascina, porque o atleta, se chegou lá, é porque tem qualidades, é porque o scouting todo viu que ele tinha capacidades para chegar lá, mas há alguma coisa nele que está a bloquear, e provavelmente é o mental. Certo. E nessa área que eu entro e sinto um fascínio enorme nisso. Então, João, quando nós vemos, por exemplo, estamos a ver um jogo de futebol e vemos um jogador que nós até consideramos bom a ter um jogo ou dois menos bom, isso quer dizer, ou então pode querer dizer que o atleta está a precisar de alguém como tu, é isso? Não está. Sim, é assim. Eu não estou a dizer que vou fazer milagres. Eu costumo sempre dizer, eu não vendo sonhos, não prometo nada. Mas se um jogador, o jogador de futebol, muitas pessoas olham principalmente para os que estão lá em cima, na Primeira Liga ou na Liga dos Campeões, e pensam que são máquinas. Sim. E o atleta é um ser humano, tem emoções, e muitas vezes por trás do atleta há a vida pessoal, há a vida emocional que não está resolvida, estás a perceber, Ismael? E muitas vezes esse momento que o atleta está a passar pode ser com um coach desportivo ou com um preparador mental desportivo, pode ajudar a superar rapidamente essa fase. O que é que acontece? Muitas vezes o atleta está a ter 2 jogos maus, começa a ser criticado e entra ali numa espiral negativa que depois é difícil sair, ou demora mais tempo. Não é impossível sair, mas demora mais tempo. Com um acompanhamento mental, provavelmente o atleta tem um jogo mau ou 2 jogos maus, mas consegue rapidamente dar a volta e voltar ao caminho certo. Nós temos, eu não sei se realmente foi isso, João, mas eu vou dar aqui um exemplo que eu tenho muito em mente e recordo muitas vezes quando ouço falar em coaches desportivos. Não sei se foi há 5 ou há 6 anos, houve um jogo entre o Barcelona e o PSG, ou o Barcelona e o Manchester City,
que o Barcelona foi perder 5-0 ao adversário, à casa do adversário. E depois sei que entrou um coach desportivo como tu e que conseguiu realmente mudar uma equipa e o Barcelona foi ganhar 6-1 ou 7-1 ao Manchester City ou ao PSG, não tenho Paris Saint-Germain e ultrapassou a eliminatória. Isto quer dizer que pessoas como tu, coaches como tu, não são só para pessoas individuais. No fundo trabalham também uma equipa de forma coletiva, certo? Sim, exatamente. É realmente interessante esse caso que trazes, porque quando nós analisamos para um indivíduo ou dá para trabalhar o atleta, mas no contexto, por exemplo, futebolístico, o que engloba é o grupo. Certo. E se a consciência do grupo não tiver, ou se os atletas não estiverem alinhados com o objetivo, se o treinador não estiver emocionalmente estável, com o objetivo bem definido, andam meio perdidos. Eu entendo. E com o coaching desportivo, o que é que acontece? É muito importante e vai ser cada vez mais, as equipas vão precisar deste tipo de acompanhamento no próprio clube, na própria equipa. Certo. Porque é alinhar os pensamentos, os objetivos do treinador, desde a direção, treinador e atletas. Sim. Muitas vezes tu vês que um clube não está bem. Muitas vezes é por causa da direção, muitas vezes é por causa do treinador, muitas vezes é por causa de um grupo de atletas. Estás a entender? E acho que quando há quando há um programa desenvolvido de propósito para o clube, é sempre mais fácil atingir objetivos, sabes? Porque sabem todos sabem para onde vai o comboio e estando todos na linha é mais fácil, sem dúvida que sim. E diz-me uma coisa, João, que eu também quero entender isto. Quando se fala em coach desportivo, não é só para o atleta, no fundo pode ser para a direção, pode ser para o próprio treinador, ou seja, no fundo engloba o clube todo, não só o atleta, mas até mesmo as pessoas, a direção, toda a gente que pertence ao clube pode tirar vantagem. Pode tirar vantagem disso, claro que sim. A direção é mais uma questão pessoal, mas é importante a direção estar aberta a querer isso. Exatamente. Quanto ao treinador, é importante haver coaches desportivos ou coaches pessoais para o treinador, para gerir as emoções, gerir o que se passa nos treinos. É muito importante. É engraçado que eu falei há pouco tempo com o diretor desportivo, que dizia, há treinadores que são abertos a isto. Sim. Os que já começam a ter uma consciência, é importante, só que há outros que não. Ainda continuam. Porque continuam muito, muito fechados, porque se calhar têm medo que possam invadir o espaço dele, ou possam... Estás a entender? E é importante, sem dúvida, e neste momento, nesta fase que o desporto está, já não é como antigamente, agora a exigência está enorme, é muito maior e é tudo muito mais rápido, com redes sociais, com tudo o que possa distrair o atleta e o treinador, com um acompanhamento desportivo, com um acompanhamento mental desportivo, o atleta pode estar mais focado, pode ver na mesma, mas emocionalmente já não vai atingir da mesma maneira. Quero-te dar o exemplo aqui do Fabregas, não sei se viste, mas falou que o atleta, em vez de investir em carros ou em roupa cara no início, devia de investir, se soubesse o que sabia hoje, que investia num mental coach. Concordo plenamente. Porque o atleta deslumbra-se muito fácil quando começa a ganhar dinheiro, ou quando começa a jogar, ou quando começa a sentir que é jogador, meter essa máscara, quando o importante primeiro é proteger a saúde mental dele e procurar isso. Nós vemos os exemplos nos Estados Unidos, onde todos os atletas olímpicos são acompanhados mentalmente. E eu acho que deveria ser obrigatório. Eu acho que é algo que havia de ser implementado em todas as equipas, tanto seja futebol como atletismo. Exatamente, eu procuro isso, procuro mostrar isso, que é importante. É importante a parte da saúde mental no atleta. E diz-me outra coisa, João, ainda agora estavas-nos a dizer que tinhas, para além da formação de coaches, que tinhas a formação em hipnose que tiraste comigo, hipnose e clínica,
tiraste também hipnose magnética e constelações. Diz-me uma coisa, são ferramentas que se adequam umas às outras de forma a que tu consigas trazer ou mudar mais facilmente a mentalidade de um atleta? Sim, é essa questão que eu estava a contar há pouco, em conversa off, mas que eu o que é que procuro em mim é arranjar mais ferramentas para ajudar o atleta. Não é cingir-me a uma, é procurar várias ferramentas que possam ajudar. A hipnose entra aqui num aspecto muito bom, que é um atleta está bloqueado, não é? O que é que se passa? O que é que se passou atrás? Às vezes pode ser um simples treinador que quando ele era miúdo gritou com ele. Exatamente. E aquilo criou um impacto tão forte nele que o bloqueou. Pode ser relações com os pais. Sim. Porque no fundo o desenvolvimento do atleta não quer dizer que seja só no que virá por aí e no futuro. Exatamente. Mas para ele ter esse desenvolvimento necessita de recuperar e de curar. Exatamente. Curar as feridas que estão para trás. Ou pelo menos trazer à consciência, ok, isto está-me a acontecer, este padrão está-se a repetir comigo, porque aconteceu isto, ok, vamos olhar em frente. Está resolvido, está ressignificado, vamos olhar em frente. E a hipnose também é muito importante para preparar o futuro. O atleta tem aquele objetivo, nós podemos criar a imagem do atleta, eu quero chegar à Primeira Liga, eu quero jogar na seleção, eu quero... Podemos criar a visualização do futuro. Podemos criar essa imagem, impregnar para ficar ali bem no subconsciente dele, para se orientar. Exatamente. Procuro também com as constelações perceber a dinâmica do atleta, se ele está no poder, se está a mãe no poder, está no pai no poder. Estás a entender? São muitos fatores que podem interferir e ajudar, e ajudar. Também ajudar. É isso, eu procuro várias ferramentas dentro das terapias que se conhece e que estão em constante formação para poder ajudar nas sessões o atleta a querer a ficar melhor e a querer chegar aos seus objetivos. E sinceramente, João, acho que são ferramentas que se adequam mesmo muito bem umas às outras. Eu trabalho com a hipnose e consigo identificar o que tu me estás a dizer quando se fala em revertir a situações traumáticas para entender aquilo que se passou e para conseguirmos ter um futuro melhor. Exatamente. E depois, por outro lado, criar a visualização do futuro, porque vai ajudar a que o atleta tenha mais confiança, que tenha mais foco naquilo que quer. Pronto, João. E diz-me outra coisa, e estas formações de hipnose magnética, constelações, fizeste já há quanto tempo? A constelações estou a acabar agora. Ok. Hipnose magnética já fiz há 7 anos atrás. Há cerca de 9 anos também tirei mesa radiónica, tirei Reiki e comecei por essa parte da energia. Também usas, desculpa que eu não estava a recordar que tu eras formado em Reiki. O Reiki também usas o Reiki como ferramenta para o desenvolvimento do atleta? Não uso, procuro mais sentir a energia que o atleta está a passar, coisa, não uso como terapia. Não usas para o atleta, mas usas para ti, uso para mim, uso pessoal. E uso também o Reiki, por exemplo, para a ajuda pessoal, estás a entender? Eu uso o Reiki para mim. Eu não te contei, eu também estou a tirar Psicologia na universidade. É um curso que estou a fazer aos poucos. Certo. Que também quero acrescentar ao meu repertório e é isso. E acho que fazes muito bem, porque o saber nunca ocupa espaço. E seja qual for a ferramenta, eu acho que pode ser útil desde que seja bem usada, João. E tu melhor que ninguém sabes que nós... Ambos sabemos que é assim. Ok. Não só a parte psicológica, mas a parte física pode interferir no desenvolvimento do atleta, certo? Eu acredito que conheças muitos atletas, muitos colegas teus que, derivado a uma lesão, afetam a parte emocional e a partir desse momento eles não conseguiram ser os mesmos que eram, ou então melhores, certo? Sim. É uma área, porque eu passei por ela com 20 anos, 19 anos, tive a lesão no joelho, tive um ano completamente parado. E estava no início de carreira, tinha conseguido um objetivo grande que era ficar no Leixões na altura do Augusto Inácio, do Vitor Bruno, treinador do Porto, era o adjunto. Consegui ficar naquele plantel, que era muito bom, e no último jogo de pré-época lesionei-me no joelho. E é engraçado como
como uma lesão pode causar tanto dano a um atleta, se não for bem tratado, se não for depois acompanhado mentalmente. É importante. Fala-nos um bocadinho sobre essa altura, o que é que tu sentiste, como é que foi a tua recuperação? Eu, na altura, vivia no Porto, sozinho. Quando aconteceu isso, senti-me... Primeiro é aquele choque que é, vou deixar de fazer o que gosto, Certo. jogar futebol. Imagino que sim. Começa a vir muita coisa à cabeça, começa a perder uma oportunidade. Será que vou voltar bem? Será que vou ficar bem fisicamente? Será que vou ser o que era antes? E depois é um processo que eu demorei 6 meses depois da operação, e chega ali uma altura entre os 3, 4 meses que é frustrante, chega a ser emocionalmente muito forte, que eu chorava sozinho, porque não via as coisas a evoluir da maneira que gostava, da maneira rápida. E sei que muitos atletas se perdem nessa altura, deixam-se de acreditar neles próprios, deixam de confiar que vão voltar mais fortes, perdem a confiança, perdem a autoestima e muitas vezes acabam por perder uma bonita carreira que é evitável. E eu sinto que nessa altura, em mim, custou-me muito, e no ano a seguir eu tive uma decisão muito importante para mim, que foi: eu podia ter ficado no plantel de Leixões, não ia jogar com a regularidade que tinha, porque vinha de lesão, estava sem ritmo, e com uma conversa com o treinador, chegámos ao consenso que o melhor para mim era ser emprestado, e decidi dar um passo atrás, meu. Certo. E quando se dá um passo atrás, muitas vezes o atleta, aquilo na cabeça do atleta, mexe muito, e muitas vezes acontece um jogador ser emprestado e não rende no clube onde vai ser emprestado porque a cabeça está, eu devia estar ali, eu estou a dar um passo atrás, já não vou chegar lá. E é engraçado que nesse ano eu decidi também muito por mim próprio, que o treinador depois no fim até disse: não, fica aqui, tu vais jogar. E eu decidi: não, eu quero ir para um clube onde joga, onde ganha ritmo, onde seja escolha. Foste para onde, João, já agora? Fui para Macedo Cavaleiros. Macedo Cavaleiros. Estava Estava na segunda B, na altura. segunda B, ok. Vieste da primeira para a segunda B? Não, da segunda para a segunda B. E para um clube, Macedo Cavaleiros, que quase ninguém conhecia. E foi um ano realmente muito bom para mim, porque afirmei-me ali na equipa, joguei os 30 jogos, ou seja, deu-me ritmo, deu-me confiança, aprendi outras coisas, viver numa cidade como Macedo Cavaleiros, longe de tudo, perto de Bragança, aquilo... podia ter olhado para aquilo como um desânimo ou como uma coisa que me deitasse abaixo, mas foi uma coisa que me deu mais força para no ano a seguir, quando voltei à equipa do Leixões, correu muito bem, fiz meia época fantástica. Oh, João, desculpa te interromper, deixa-me só tentar entender aqui uma coisa. Nessa tua transição do Leixões para o Macedo Cavaleiros, durante esse período em que estiveste no Macedo Cavaleiros, já tinhas algum conhecimento sobre desenvolvimento pessoal ou ainda não tinhas nenhum tipo de desenvolvimento? Sim, não, eu lia livros, eu gostava muito de ler. Não terão sido esses livros que te ajudaram? Provavelmente sim. Eu, na altura tinha um livro que era do Tony Robbins, Tony Robinson, não sabes qual é o livro? é o Poder Sem Limites. Eu li esse livro. Nós depois vamos colocar no... Ok, é muito interessante, porque eu na altura li esse livro e agora faz sentido porque é que eu lia nessa altura esse livro. E sem dúvida que essa parte, não é, de leitura, de perceber um bocadinho da parte humana, da parte mental, ajudou muito a ultrapassar essa fase. Tanto é que no ano a seguir eu faço meio ano no Leixões e a seguir vou para o Braga, contratado para o Braga. Ou seja, dei um passo atrás para dar dois à frente. E sem dúvida. Passaste para a Primeira Liga então? Não, sim, na altura assinei pelo Braga, na altura era o contrato era jogar na equipa B e treinava com a equipa A, e treinava com estrelas como Olá, Ruben Amorim, Ruben Miquel, Mossoró, Imagina que nessa altura te sentias uma estrela também. Sentia, mas é engraçado, como nessa altura Ismael não estava preparado mentalmente para enfrentar o... 20 anos, certo? Mais ou menos. Na altura não, foi com 23, eu lesionei-me aos 20, 21 foi quando vou
quando vou para o Macedo Cavaleiros, aos 22 começa a época no Leixões, e aos 20, que eu faço anos em janeiro, aos 23, assim na altura, dei o salto para o Braga. E aí foi mais um de... Não tinha a autoestima que eles tinham, não tinha a confiança que eles tinham. E entrava perfeitamente aí um coach de desenvolvimento Se pessoal. soubesse o que saiu hoje, nessa altura ajudava muito. Porque eu via, não, eu estou aqui é porque tenho qualidade para estar aqui. Mas realmente não tive o arcabouço que era necessário para me afirmar. Estás a entender? Mas correu tudo bem, felizmente. Ótimo. É tudo a evolução, É a experiência, exatamente, sem dúvida. Diz-me só uma coisa, João, para terminarmos aqui esta parte do coaching. Enquanto coaching, acreditas que existam atletas que percam a oportunidade de vida a não serem acompanhados por pessoas como tu? Sem dúvida. E achas que é algo que as equipas deveriam preocupar? Deviam se preocupar muito. Eu acho que as equipas, todas elas deviam, como agora temos nas equipas técnicas, gente para tudo, para vídeos, para GPS, para monitorizar, para filmar, tem para motricidade, nutrição. Acho que a parte da saúde mental é fundamental numa equipa. Há atletas que perdem oportunidades grandes, que têm muita qualidade, que podem chegar lá acima e por um bloqueio, por falta de confiança, falta de autoestima, não conseguem chegar lá, e é realmente frustrante quando vês atletas com muita qualidade e dizes, porquê é que ele não dá? Mas ele fez esta jogada, só que não há aquela constância, mas não há constância no e com o acompanhamento mental podemos virar o atleta para ele próprio, trabalhar essa confiança, trabalhar essa resiliência dentro dele, e que é para ele ser constante no seu desempenho. Muitas vezes o atleta é bom em momentos, só que falta aquela constância. Porquê é que falta essa constância? Porque falta trabalho mental. Ok, muito bem, João. Diz-nos só mais uma coisa. Tens alguma série, algum livro que aconselhes a algum atleta, ou até mesmo para quem não seja atleta? Sim, olha, eu séries, né? Eu gosto muito do documentário que está na Netflix do Tony Robbins, que é Eu Não Sou o Teu Guru. O Tony Robbins é uma referência para mim e gosto muito desse, e tenho o livro e o Novo Eu também, a série, que também está fantástico. Um livro que eu gosto é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, e tenho Como Se Tornar Sobre-Humano, já do Dr. Joe Dispenza. Ok. Sem dúvida são dois livros que acho que os atletas deviam ler, ou todas as pessoas deviam ler, mas os atletas em especial, porque dá para perceber a força, o poder que o subconsciente tem na nossa vida. E o livro de Como Se Tornar Sobre-Humano, de Joe Dispenza, é engraçado porque o Dr. Joe Dispenza fala desta área mental, mas com estudos. Certo. E isso é fascinante, não é? Quando trabalhamos com a hipnose e colocamos uma ponta ao futuro, ou uma visualização do futuro, e percebemos que, como tem lá vários estudos, que tocar piano, fingir que está a tocar piano, desenvolve as suas habilidades, não é? Quando levas isso para o desporto, e um atleta que se visualize constantemente, traga as emoções, que traga aqueles sentimentos poderosos do futuro, está mais perto daquilo se materializar. Muito mais perto. Nós costumamos falar muito sobre a lei da atração. Quando nós pensamos, atraímos. Exatamente. E é isso que tu estás a criar no atleta. Quando ele se visualiza, ele vai concretizar. Exatamente. Okay? Muito bem. Pronto, João. Só mais uma coisa. Onde é que tu te revês daqui a 5 anos? Ora, Ismael, revejo-me totalmente diferente do que sou agora. Espero rever-me ainda mais empoderado, com mais conhecimento ainda, e gostava muito de estar dentro do mundo desportivo, das equipas, das federações,
Gostava muito de estar em contacto também com atletas olímpicos, Muito bem. que fascina-me. Gostava de daqui a 5 anos estar aí. Ok, muito bem. Tens alguma figura que tu, não é que tu idolatras, mas alguma referência, digamos assim? Tens alguém como referência? A nível profissional tenho o Tony Robbins como referência. Ok. A nível pessoal, sem dúvida, que é a minha esposa, que me tem ajudado muito ao longo da vida e principalmente nesta área, é uma pessoa incalçável que acredita, que me dá apoio, que me dá suporte, sem dúvida, que é a principal referência Claro na que sim. minha vida. Eu, não sei, eu sei que tu não te recordas, João, mas eu vou-te dizer aqui que a tua mulher, a tua esposa foi a primeira pessoa que eu hipnotizei. Exatamente. Conheço a minimamente, isto é que é bom de Muito saber. bem. Pronto, João. E onde é que é o teu espaço que é para os nossos O seguidores? meu espaço é em Braga, eu vivo em Braga, atendo a maior parte dos atletas que não são de Braga, atendo online, mas tenho um espaço em Braga e caso queiram, é em Braga. Ok, muito bem, João. Depois nós deixamos a morada na descrição. João, muito obrigado. Foi Muito uma conversa obrigado, muito João. agradável e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Até já.